Capítulo 3. O que sabemos a respeito de bebês que chupam pano? Palestra transmitida pela BBC em 31 de janeiro de 1956. Muitos ensinamentos podem ser colhidos observando o que os bebês fazem para passar o tempo entre os períodos de sono. Mas devemos, em primeiro lugar, livrar-nos da ideia de que existe um certo e um errado. O nosso interesse decorre do fato de que, através dos bebês, podemos aprender a respeito de bebês. O conferencista que falou a semana passada nesse programa abordou o ponto de vista de que, se um determinado bebê chupa o polegar ou o pedaço de pano, não é aí que temos de intervir para aprovar ou reprovar, mas é onde temos uma oportunidade de conhecer alguma coisa sobre esse bebê. Concordo com ele e com as mães cujas cartas ele citou. Estamos interessados numa grande variedade de fenômenos que caracterizam a vida do bebê. Jamais podemos saber tudo a respeito desses fenômenos, porque é sempre um novo bebê, e nunca dois bebês são exatamente iguais, quer no rosto, quer nos hábitos. Conhecemos os bebês não só pela linha do nariz e a cor do cabelo, se houver algum, mas também por suas idiosincrasias. Quando as mães me falam a respeito dos filhos, peço em geral que recordem as coisas que aconteceram no começo que eram características. Elas gostam de trazer à memória aquelas coisas que revivem tão nitidamente o passado. Falam-me sobre toda espécie de objetos que foram adotados pelo bebê, que se tornaram importantes, que são chupados ou abraçados e que reconfortam o bebê nos momentos de solidão e insegurança, proporcionam consolo e atuam como um sedativo. Tais objetos estão a caminho entre ser parte da criança e parte do mundo. Não tardarão em adquirir um nome, um tsi, um nami, o que denuncia sua dupla origem. O cheiro e a textura são seus elementos essenciais, e que ninguém se atreva a lavá-los, e que tampouco se ouse deixar um desses objetos em casa quando se saia. Se você for suficientemente sábia, deixará que o objeto se desintegre aos poucos, como o velho soldado da canção que nunca morre. Você não o destrói, não o perde, nem se desfaz dele. O principal é nunca provocar o bebê. Isso é alguma coisa que você inventou? Ou é parte do mundo que você descobriu e adotou? Um pouco mais tarde, você estará querendo obrigar o seu bebê a dizer tá e a reconhecer assim que esse cachorrinho felpudo foi um presente da titia. Mas esse primeiro objeto é estabelecido como parte integrante do conteúdo do berço ou do carrinho do bebê, antes que a palavra tá possa ser proferida ou fazer sentido, antes que o bebê faça uma clara distinção entre o eu e o não eu, ou antes que tal distinção esteja sendo processada. Uma personalidade está sendo formada e uma vida que nunca foi vivida antes está sendo vivida. E é nessa nova pessoa vivendo essa nova vida que a mãe e o pai estão interessados a partir do instante em que se sente o bebê em movimento no ventre materno. A vida pessoal começa imediatamente, e persistirei nessa ideia, muito embora saiba que os filhotinhos de cães e gatos também chupam pedaços de pano e brincam, um fato que me leva a afirmar que os animais também são muito mais do que os meros feixes de reflexos e apetites. Quando digo que a vida começa imediatamente, admito que no início a vida adquire uma forma bastante restrita, mas a vida pessoal do bebê certamente começou na época do nascimento. Esses estranhos hábitos dos bebês dizem-nos que existe na vida deles algo mais do que dormir e ingerir leite, e algo mais do que obter satisfação instintiva de uma boa refeição. Esses hábitos indicam que já existe uma criança, vivendo realmente uma vida, acumulando e estruturando lembranças, formando um padrão pessoal de comportamento. Para uma compreensão mais completa, devemos considerar que existe desde o início uma forma rudimentar do que mais tarde chamaremos imaginação. Isso habilita-nos a dizer que o bebê recebe e assimila não só com a boca, mas também com as mãos e a pele sensível do rosto. A experiência de alimentação imaginativa é muito mais ampla do que a experiência puramente física. A experiência total de alimentação pode rapidamente envolver um fecundo relacionamento com o seio da mãe, ou com a mãe, à medida que vai sendo gradualmente percebida, e o que o bebê faz com as mãos e os olhos amplia a extensão do ato alimentar. Isso que é normal fica ainda mais evidente quando vemos a refeição de um bebê ser ministrada de um modo mecânico.
A mamada em tais condições, longe de constituir uma experiência enriquecedora para o bebê, interrompe nele a sensação de continuar sendo. Não sei realmente como expressar isso de outra forma. Diria que houve uma atividade reflexa e nenhuma experiência pessoal. Quando fazemos cócegas no rosto de um bebê, podemos produzir um sorriso, mas o bebê poderá sentir qualquer coisa menos satisfação com isso. O reflexo traiu o seu dono. Ele quase possui o bebê. Não é tarefa nossa usar o poder que indubitavelmente possuímos para suscitar reflexos e estimular gratificações instintivas que não surjam como parte integrante do ritmo da vida pessoal do bebê. Todo o gênero de coisas que um bebê faz enquanto mama parece-nos absurdas, desprovidas de sentido, porque não o fazem engordar. O que estou afirmando é que são justamente essas coisas as que nos corroboram estar o bebê se alimentando, não apenas sendo alimentado, estar vivendo uma vida e não apenas reagindo aos estímulos que lhe são oferecidos. Já viram um bebê chupando um dedo ao mesmo tempo que prazerosamente mama? Eu vi. Já viram alguma vez um sonho ambulante? Quando um bebê chupa a ponta de um pano ou do edredom ou um boneco, o objeto representa um extravasamento da imaginação, quer dizer, a imaginação estimulada pela função excitante central que é a amamentação. Em outras palavras, já pensaram alguma vez que a sensação global, chupar o dedo, a ponta de um pano, abraçar a boneca de pano, é a primeira manifestação infantil de comportamento afetivo? Pode alguma coisa ser mais importante do que isso? Talvez as pessoas considerem ponto pacífico a capacidade afetiva de seus bebês, mas logo se darão conta disso se tiverem uma criança que não pode mostrar afeição ou que perdeu essa capacidade. É possível induzir a comer uma criança que parece relutante em fazê-lo, mas não há nada que se possa fazer para tornar afetuosa uma criança insensível à afeição. Você pode inundá-la de afeição, mas tudo o que conseguirá dela é que se esquive, ora silenciosamente, ora com gritos de protesto. Essas atividades insólitas e aparentemente irrelevantes sobre as quais estamos falando são um sinal de que a criança está presente como pessoa e, além disso, confiante no relacionamento com a mãe. O bebê está apto a usar objetos que são simbólicos, como diríamos, da mãe ou de alguma qualidade da mãe, e é capaz de sentir prazer em ações que são meramente lúdicas, muito distantes do ato instintivo, ou seja, da alimentação. Observem o que acontece se o bebê começa a perder a confiança. Uma privação de pouca importância pode produzir um elemento compulsivo no hábito de sucção, ou seja, qual for o nome que se lhe dê, de modo que se converta num tronco principal em vez de ser um simples ramal. Mas se houver uma privação mais séria ou prolongada, o bebê perde toda a sua capacidade de chupar o pedaço de pano, de brincar com a boca ou de remexer no nariz. O significado dessas atividades lúdicas dissipa-se. Esses primeiros objetos lúdicos e essas atividades lúdicas existem no mundo entre o bebê e o mundo externo. Há um esforço tremendo por trás da demora da criança em distinguir entre o eu e o não eu, e damos tempo para que esse desenvolvimento ocorra naturalmente. Vemos a criança começar a separar coisas e a perceber que existe um mundo externo e um mundo interno, e a fim de ajudar, consentimos no mundo intermediário, o qual é ao mesmo tempo pessoal e externo, eu e não eu. Isso é o mesmo que a intensa atividade lúdica da infância e que os devaneios de crianças mais velhas e adultos. Devaneios esses que não são sonho nem fato, e, no entanto, são ambas as coisas. Pensando bem nisso, será que algum de nós emancipou-se totalmente da necessidade de uma área intermédia entre nós próprios, com o nosso mundo interno pessoal e a realidade externa ou compartilhada? A tensão que o bebê sente ao esforçar-se por separar os dois mundos nunca se perde por completo, e permitimos-nos uma vida cultural, algo que pode ser compartilhado e, no entanto, muito pessoal. Refiro-me, é claro, às primeiras e sólidas amizades e à prática da religião. E, em todo caso, há as coisas absurdas que todos fazemos. Por exemplo, por que eu fumo? Para uma resposta, teria de me dirigir a uma criança pequena, que riria na minha casa, tenho certeza, pois uma criança sabe melhor do que ninguém como é ridículo ser sensato o tempo todo. É estranho, talvez, mas chupar um polegar ou uma boneca de trapo
pode gerar uma sensação de realidade, ao passo que uma refeição de verdade pode propiciar sensações irreais. A refeição real deflagra reflexos. Os instintos veem-se envolvidos de forma vigorosa, e a criança ainda não avançou bastante no caminho do estabelecimento de um eu a ponto de ser capaz de absorver tão poderosas experiências. Isso não lembra o cavalo sem jockey que venceu o Grande Nacional? Essa vitória não deu prêmio ao proprietário do animal, uma vez que o jockey tinha sido incapaz de aguentar na sela. O proprietário sente-se frustrado e o jockey pode ter saído machucado. Quando você se adapta às necessidades e ritmos pessoais do seu bebê no começo, está habilitando esse principiante a firmar-se na sela durante a corrida, inclusive a montar o seu próprio cavalo e a gostar de cavalgar por puro prazer. Mas o eu imaturo de uma criança muito pequena é a autoexpressão, talvez, na forma desses insólitos hábitos de chupar um pedaço de pano que ela sente como realidade, e que dá à mãe e à criança uma oportunidade de relacionamento humano que não esteja à mercê dos instintos animais.